Boa noite, irmãos e irmãs. É um carinho muito grande estar novamente com todos, né? Enquanto não podemos estar juntos na casa espírita, mas os ventos e as vibrações fazem com que nós possamos, mesmo online, ter a mesma vibração da espiritualidade para com todos nós, né? Capítulo de hoje, como já disse no início, nós vamos abordar sobre as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados mansos, porque eles possuirão a terra. Especificamente lá na instrução dos Espíritos, nós vamos deparar no item 6 sobre a afabilidade e a doçura. Antes, contudo, nós vamos fazer apenas um convite para aqueles, se quiserem, colocar o seu copo de água, né, com água, para que seja fluidificado, tá bom? E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos pedir a permissão para que possamos realizar de forma online os estudos desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, o perdão das nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis entregue às tentações. Livre-nos, Senhor, de todos os males, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos iniciar, meus irmãos, dizendo que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que não a sua manifestação. Isso está no Evangelho, viu? Enquanto há cuja figura, que entretanto nem sempre se deve lidar nas aparências, pois a educação e o traquejo no mundo pode dar o verniz das qualidades. A gente fala, às vezes até brincando, né? O verniz que nós colocamos, né? Diante das pessoas, o nosso sorriso virá de uma forma tão graciosa, né? Mas que no fundo, no nosso coração, nós conduzimos o veneno. Isso fala, o mundo está cheio de pessoas que trazem o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são doces, contanto que ninguém as moleste. Mas se pisar no calo, né, daquela pessoa, ela morde, né? A menor contrariedade ela transforma, ela muda. Cuja língua dourada, quando fala face a face, se transforma em dardo venenoso quando falam por trás. É quando a gente diz assim, as pessoas de má índole, ela sorri para você na sua presença e por trás te apunhala. Mas nós temos que lidar com isso porque o ser humano, cada qual
difere um do outro. A essa classe, diz o Evangelho, pertence ainda esses homens que são benignos fora de casa, mas tiranos domésticos, que fazem a família e o subordinado suportarem o peso do seu orgulho e o seu despotismo, como para compensar o constrangimento a que se submetem lá fora. Não basta que os lábios destilem leite e mel, se o coração não tem nada com isso. Trata-se de hipocrisia, não é? Aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, jamais se desmentem. É o mesmo para o mundo ou para a intimidade, e sabe que se pode enganar os homens pelas aparências, mas não engana a Deus. Como eu disse para os irmãos, que o nosso estudo de hoje falaremos sobre mansuetude, que é bem-aventurados os mansos, e proclamou isso foi Jesus, né? E desde esse momento a mansuetude tornou-se meta a ser conquistada por todos nós. Esse é um empreendimento desafiador, porque a mansuetude está ligada à bondade do coração, conquista moral do espírito, no seu processo de evolução. Nós confundimos muito mansidão com anuência a comportamentos esdrúxulos e agressivos, caracterizando como covardia moral. O indivíduo manso é portador de muita coragem, porque administrar isto é um modo de vencer os impulsos da agressividade e da rebeldia. Por isso é que quem é manso, ele é a todo instante testado, né? É preciso ter coragem para desvencilhar desse mal que nos aflige. O portador dessa mansuetude é um ser de expressiva capacidade de controle emocional, para não permitir que os impulsos inferiores tornam-nos, especialmente quando incitado ao revide ou empurrado para o desânimo. Então, por isso é que nós temos que ter essa força, né, espiritual muito forte, né? Nós temos que ter essa coragem de vencer essas barreiras. Nós, pelo conhecimento das leis de amor que nós, à medida que passa, nós adquirimos, essa lei de amor que regem a vida do ser humano, não se aflige em demasia ante as circunstâncias perturbadoras.
consciente que somos, como se encontra que tudo quando acontece, necessariamente compreendido, transforma-se em bênçãos. Por isso é que nós temos que lutar tremendamente contra esses invasores que nos rodeiam, não é verdade? Por isso é que nós temos que ter a coragem de vencer os obstáculos. Ser manso não implica viver destituindo da consciência do dever, nem da energia com que se defende as próprias convicções e a forma elegida para viver. Precisamos, sim, ter suficientemente a consciência daquilo que nós estamos propondo ao nosso eu, a essa reformulação, cada dia que passa, né, do nosso espírito. Não se permite arrastar pelos arroubos apaixonados dos outros, nem se faculta desistir dos empreendimentos, mesmo que aparentemente se apresentem negativamente a cada um de nós. É comum a criatura que tudo aceita, disfarçando-se de mansidão, no entanto, conflitando com o elevado objetivo da bem-aventurança, que impõe seleção de conduta para melhor, não compartilhando dos desmandos vigentes mediante atitude de aceitação dos seus próprios impositivos. Possivelmente, meus queridos irmãos, essa é uma atitude de indiferença, quando se concorda com tudo e não dá sabedoria que conduz à mansidão. Quando se é manso, naturalmente apresenta-se pacífico e pacificador, promulgando pela harmonia. Nada é coerente com os seus objetivos, não anuindo com o crime nem com a violência. Por isso é que falamos, tenhamos coragem para não deixar ser levado pelas pequeninas coisas que desarmoniam o nosso ser e desmontamos uma construção que está quase ao término da obra, para começar de novo. Sejamos fiéis, sejamos dignos daquilo que Deus quer de cada um, resistente ao mal, que não alberga nas atitudes nem mesmo no pensamento. Nós devemos cultivar o bem sempre, que proporciona o progresso e inspira a nossa felicidade. Jesus é o exemplo máximo da mansuetude.
Em todos os seus atos, Jesus foi gentil e manso, nunca temeroso ou submisso para não desagradar. Que não sejamos Jesus, mas que nós possamos conduzir as formas, os ensinamentos que ele deixou para cada um de nós. Jesus trazia um objetivo que era a implantação do reino de Deus na terra. E nada o impedia de fazê-lo. Será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos aproveitando os legados que Jesus nos depositou em nossos corações? Assim, meus irmãos, devemos comportar como manso, perseverando no compromisso que trouxemos à reencarnação. Não abdicando a preço nenhum, mesmo quando ameaçado, perseguido e mal ensinado. A mansidão, meus irmãos, é uma trilha que conduz à bem-aventurança. Então, nós devemos ser sempre, autores da nossa história. A cada dia escrevemos a nossa história. A cada dia viramos a página. Mas que nós possamos virar essa página a cada dia mansos e pacíficos. Nós não podemos, de forma alguma, deixar levar pela ignorância, pelo pensar que nós desconhecemos, por tudo aquilo que aviltra o homem, o ser de Deus, que vive em cada um de nós. Nós temos que ter, sobretudo, a paciência, um instantinho. Essa paciência que, se nós observarmos lá no livro do Evangelho, um espírito amigo, Havre 1872, diz o seguinte: a dor é uma bênção de Deus, envia aos seus eleitos. Não nos devemos aflijar quando sofremos, mas, pelo contrário, bendizer a Deus Todo-Poderoso, que nos marcou como a dor neste mundo para a glória do céu. Por isso é que nós temos que ser pacientes. A vida é difícil, nós sabemos disso, constituindo de 1000 bagatelas que são como alfinetadas, que acaba por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para consolações e compreensões
que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são bem mais numerosas do que as dores. O fardo que muita gente, nós dizemos, né, parece mais leve quando olhamos para o alto e do que quando curvamos a fonte para a terra. Eu já disse, meus irmãos, temos que ser corajosos, temos que ter a coragem. O Cristo é o nosso modelo, o nosso guia, certo? Ele sofreu mais que qualquer um de nós e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a expiar o nosso passado e de fortalecer-nos para o futuro. Sede, meus irmãos, pacientes, sedes cristãos. Esta palavra resume tudo aquilo que realmente precisamos ter para levar a nossa vida ao máximo possível de engrandecimento espiritual. Nós podemos ter, sim, tudo aquilo que queremos. Basta que tenhamos a coragem de enfrentar os desamores da vida. E é tão simples assim, né? Que estamos aí ao nosso redor de tantos ensinamentos que nós muitas vezes não a percebemos. São obras fabulosas que nos preenche a lacuna existente no porvir da nossa vida. Então nós temos que ser, né, os viajores do porvir. Para onde seguem esses ligeiros e frágeis pés que avançam no rumo do futuro. Por isso é que nós precisamos ter sempre a humildade de poder colocar os nossos pés nas pegadas do Cristo de Deus. Aí sim nós haveremos de alcançar o reino maior. Mas é preciso, meus irmãos, ter a coragem de poder superar as nossas individualidades, né? E nós temos os princípios básicos para tudo isto. Servir, né, o nosso próximo como nós mesmos, na forma de amá-los, né? Agarrar as oportunidades de poder prestar a caridade. É tão simples assim. E a terceira, meus irmãos, é enfrentar com coragem as barreiras que existem à nossa frente, para podermos alcançar os objetivos da vida. Sejamos cada vez mais reformuladores da nossa vida. Cada vez mais reformarmos intimamente aquilo que realmente são passíveis de erros. Mas por isso que nós temos que ter
essa vivência cristã em busca da nossa plenitude, que é a característica maior que Deus espera de cada um de nós. A indiferença, que muitas vezes nós a percebemos, né? Nós temos que ser sábios para conduzir com mansidão a nossa vida. E é tão sublime que os irmãos esperam de nós tudo isso. Pelo andar da carruagem, pelo passar dos dias, nós temos que encontrar o caminho que nos leva a Deus. E esse caminho nada mais é do que seguir as pegadas do Mestre amado Jesus. Sejamos, portanto, este mero trabalhador que procura na sua última hora buscar o aprimoramento moral e espiritual para o bem-estar da sua vida e de todos aqueles que o cercam. Então, nós muitas vezes, objetivados pela vaidade, pelo orgulho, que é uma chaga que está aviltrada em cada um de nós, é que nós temos que trabalhar, né? Extirpar do nosso interior, do nosso eu, nesta limpeza que pleiteamos fazer, é colocar para fora esse mal que nos afeta, que nos aflige. Sejamos, portanto, a trilha para que, na condução do nosso bem-estar, tenhamos a mansidão a essa bem-aventurança. Assim sendo, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, chegamos ao fim de mais um estudo, onde a responsabilidade de cada um de nós, mesmo online, sejamos trabalhadores permanentes na seara do Cristo. Que a oração do silêncio neste momento possa ser o reflexo da mansidão que nos conduz este pobre coração ao degrau da espiritualidade maior, no alcance do patamar que Deus quer de cada um de nós. Que sejamos dignos da presença do Cristo, da presença de Deus em nossa vida, em toda a nossa jornada, em toda a nossa caminhada, e que assim possa se espargir para todos aqueles que nos cercam. Certo? A pandemia vem nos mostrar o que é melhor para cada um de nós, né? No convívio familiar. Essa pandemia nos deixa muito triste, muito, vamos dizer assim, enfraquecido, né? Mas nós temos que ter a coragem, a fé sobremaneira para superar, porque
Em 2 semanas eu perdi uma tia e uma prima. Mãe e filha foram para o reino de Deus. Pessoas boníssimas, mas que foi chegado o momento da sua prestabilidade de contas com a humanidade no plano terreno. Hoje elas já estão numa nova trajetória, certo? Assim, tantos outros, né, que fizeram com que a dor, o sentimento, fosse pego às famílias. Mas eu digo sempre, estamos nas mãos de Deus. Sejamos sempre um servo da sua luz e que a mansidão de cada um de nós pode ser a trilha que irá conduzir a esta bem-aventurança, bem-aventurança, bem-aventurança. Pois bem, assim sendo, concluímos: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Este foi a nossa conversa nesta noite, e que Deus possa estar presente na vida de cada um, iluminando a sua trajetória. Obrigado, Deus. Obrigado, amigos espirituais. Obrigado, Jesus, por iluminar a nossa trajetória neste plano terreno. Que Deus abençoe todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estejam ou não ouvindo as nossas palavras, mas foram palavras de Cristo para ensinar-nos a crescer, a vivenciar o reino de Deus. Uma boa noite e que Deus abençoe a cada um dos irmãos presentes.